Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me confiado em trazer a palavra dEle para os irmãos que aqui se encontram, pais de família, filhos, jovens, todos nós, e o pastor, por ter me dado essa oportunidade e confiado no meu chamado, no meu ministério. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Aleluias. Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se todo momento, alto e baixo, e toda a árvore verde ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E vi isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despediu e lhe dei o libelo de divórcio. E vi que ali a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituir. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E, contudo, nem por tudo isso voltou para mim, sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredisse, entendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, assim diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei tomarei a uma cidade, e dois uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e com inteligência. Amém. O pastor disse que eu tinha toda a liberdade do Espírito Santo para trazer uma palavra para a igreja. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ele falou comigo primeiro. Ele ministrou no meu coração. Aqui nós estamos falando de uma palavra que fala sobre o coração, pastor. Se fosse para mim dar um tema para esse contexto, eu colocaria a batalha pelo coração. Nós batalhamos por tantas coisas e esquecemos do nosso coração. Aqui não sou eu, a missionária Andréia, que está falando sobre o coração infiel. É o próprio Deus. O próprio Deus que mandou o profeta Jeremias. Jeremias foi escolhido pelo Senhor para levar a palavra para aquele povo, para aquela tribo. Jeremias, considerado um profeta chorão, mas ele foi escolhido pelo Senhor para levar uma palavra de conserto para aquele povo. Deus falou para Jeremias que não seria fácil para ele. Mas o Senhor falou que Jeremias não morreria sem as promessas acontecessem. E Jeremias levou essa palavra para aquele povo. Mas a Bíblia diz que aquele povo, mesmo assim, não dava ouvidos ao Senhor. Eles ouviam a palavra aqui, pastor, ele disse que eles ouviam a palavra. Mas eles, naquele momento, eles adoravam o Senhor no templo. Clamavam o Senhor no templo, mas o coração não estava no Senhor. E é isso que causou a ira no Senhor, porque eles estavam adorando o Senhor falsamente. Aqui a Bíblia está dizendo, no versículo 10, e
Contudo, nem por tudo isso, voltou para mim a afeitosa irmã Judá, com sincero coração, mas com falsidade, diz o Senhor. Imagina, irmão, você ouvir da parte do Senhor que você está sendo falso com Ele. Você está aqui na casa do Senhor adorando, louvando, ministrando, mas aí você está com a ira do irmão. Você está com a ira das coisas que acontecem ao seu redor. Você acha que no meio da tempestade o Senhor não está contigo. Você é incrédulo. O Senhor não quer isso. Porque a palavra do Senhor nesta noite era para que nós se achegamos mais a Ele. Porque Jesus está voltando. E Ele está preocupado com a tua igreja. Não é, a palavra dói, pastor. Quando o Senhor falou comigo essa palavra, irmãos, é surreal como Deus fala com a gente. Quando o pastor falou comigo o tema, o pastor falou: filho, você tem toda a liberdade. Eu estudei outro texto, outra palavra, mas era a palavra que eu queria. Faltando poucos dias, o Senhor vai e muda tudo. Aí eu falo: Senhor, eu vou ter que estudar tudo de novo. Mas não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Ele sabe o que nós estamos precisando ouvir no momento. Estamos aqui adorando o Senhor, estamos em pecado. Estamos nos prostituindo. Jeremias está usando a palavra aqui. Jeremias, irmãos, para quem não conhece a história de Jeremias, ele era usado como profeta e ele levava a palavra como parábola, assim como o Senhor fazia. E ele está usando uma parábola, usando nós, a Judá, Israel, como a noiva do Senhor. E o Senhor estava sentindo o quê? Ele estava se sentindo traído por aquele povo. Ele estava sentindo, imagina, irmão, a traição, como dói. Como dói uma traição. Muitas vezes nós decepcionamos as pessoas, pastor. E como dói. Você tem se colocado no lugar das pessoas que têm se ferido? Ou você tem culpado por você não estar firmado aos pés do Senhor? E culpando o outro que tem feito. Porque a palavra está dizendo aqui que Judá via o erro de Israel, mas ele não mudava. Ela não mudava o comportamento. Ela estava preparada para adorar o Senhor, mas ela decidiu adorar outros deuses. Ela decidiu adorar outros deuses, viver em feitiçaria, vivendo do jeito dela, achando que Deus não ia cobrar. E Deus vai cobrar, irmãos. A Bíblia diz que o povo, eles gostavam de profetas mortos, pastor, que falavam mentira. Mas o que o Senhor está falando aqui? Que Ele enviará verdadeiros pastores, verdadeiros profetas. Você acha que foi fácil Jeremias ministrar para os sacerdotes, para os profetas, para os juízes? Não, porque eles queriam fazer a própria lei deles. Mas Jeremias, ele fez a vontade do Senhor. Naquele tempo, a palavra está dizendo que Josias, ele que era o rei na época de Judá e de Israel, né? De Israel, né, pastor? Perdão, irmãos. E ele estava tentando fazer uma reforma com Judá, mesmo sabendo que Judá era infiel. Ela era incrédula. Mas apesar de Israel não voltar para Deus, Deus estava disposto a assumir Israel como a noiva dele. E assim é com nós. Ele está disposto, irmãos. Hoje nós temos a graça do Senhor. Nós erramos hoje, mas a graça nos alcança. Mas até quando? Até quando você vai culpar alguém ou seus erros para você não se firmar na presença do Senhor? Até quando você vai ficar aqui adorando ao Senhor e chegar ali na frente e você está com irado com o irmão? Isso é para mim também, irmãos. A palavra é ministrada em nosso coração, onde nós trazemos aqui, pastor. Quando eu estava lendo essa palavra, eu chamei meu filho e falei assim: João, vem aqui, filho. Deixa eu falar com você. Aqui na igreja você adora, mas quando você está com seus amigos, você se envolve ali com eles, mesmo eu sabendo que ele não tem a maturidade, às vezes, aqueles amigos, mas eu sei que ele esquece
o plano perfeito que Deus já tem para ele. E tenta viver o plano do mundo. Então, irmãos, eu não posso cuidar 24 horas dele, mas eu posso ministrar na vida dele. E falar para ele a verdade como pai. Porque aqui a Bíblia diz que Deus estava corrigindo como marido, porque ele estava sentindo traído. Porque a dor de uma traição não é fácil, irmãos. A dor de uma traição dói a alma. Eu falo que quando a gente é traído, principalmente no conjugal, a ferida é tão grande que você não come, você emagrece, você não quer conversar com ninguém, você não quer cuidar de ninguém. É a dor. Imagina como Deus estava sentindo com o teu povo, que estava sendo infiel para com ele. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está expondo a relação dele para com aquele povo, usando Jeremias para falar. E nesta noite, Ele quer que nós entendamos que Ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a mudar a nossa história. Mas Ele está falando, o que você está querendo? Você está querendo da água viva ou você está querendo do raso? O raso é muito fácil. É só vir aqui, bater cartão, sentar ali e pronto, está raso. Né, missionária? É raso. Buscar Deus, irmãos, não é no raso. É se entregar verdadeiramente. É isso que Ele quer de cada um de nós. Ele quer que nós mostramos o nosso coração exposto a adorar a Ele. O seu coração está exposto a adorar a Ele. Deus está gritando aqui, Judá! Judá! Aonde está seu coração? Você está me adorando, está me louvando, me glorificando no templo do Senhor. Estar na igreja não significa nada que você está em Cristo. Judá não estava em Cristo. É Deus que está falando. E se Deus trouxe essa palavra hoje, é porque tem pessoas que estão aqui, com apenas o corpo aqui. Mas a mente está longe. Os pensamentos estão vagando pelos problemas. A palavra do Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, é que você está querendo viver a promessa de Deus. Você está querendo viver o extraordinário de Deus. A Bíblia diz que nós devemos abandonar famílias, filhos, por Ele, amor a Ele. Mas Ele quer que nós priorize a Ele. Aí, tudo dará certo. O seu casamento dará certo. O seu relacionamento dará certo. Os seus filhos serão abençoados. Mas você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Aonde está o teu coração? A palavra aqui está no nosso coração. A palavra está dizendo que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Muitas vezes, irmãos, eu estava enganada, sentei ali, mas a palavra do Senhor, o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu mando a palavra, tem coração certo para ser curado. Tem coração certo para ser transformado. Quem é você para achar que a palavra foi para você? Foi de confronto àquilo que você está passando. Eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu coração. E nós devemos conhecer o nosso coração diante do Senhor. O que você tem adorado? O que você tem buscado? Eu não ouço, Deus não ouve, mas não vai ouvir mesmo, irmão. Você não vai ouvir a voz do Senhor. Se você tem dupla personalidade. A luz não tem como ficar com as trevas. Eu não posso ser luz aqui dentro e lá fora ou na minha casa ser trevas. Eu não posso. E nós devemos mudar a nossa oração. Tem um louvor que fala assim: dai-me um coração igual ao teu, ó mestre. Você tem pedido ao Senhor para dar um coração para você igual ao mestre? A sua palavra está dizendo que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Nós achamos que é e não é.
Lá em Hebreus 12, 56. Irmão, se você puder colocar aqui para mim, por favor. Hebreus 12, 56. Fala da correção de Deus para o teu povo. Se ele corrige, é porque ele é pai. Nós que somos pais, nós sabemos que a correção não é para o mal. É para o bem. Mas se o filho não obedece, nós vamos dar um jeito mais pesado, né, pastor? Nós não vamos ficar na mansidão, não. Nós vamos ali dar um corrigir maior. Mas Deus aqui está falando que vai vir o quê? Com a ira dele. Então não se engane quando um profeta sobe no altar e diz que Deus é só amor. Tá? Profeta, ele não é nem amado, porque ele fala a verdade. Deus não é só amor. Deus também ele vem com a sua ira. Para aqueles que brincam com ele. Os infiéis. Aqueles que são incrédulos. Aqueles que não têm compaixão. Então o Senhor, em Hebreus, vou abrir aqui, meu Deus. Aleluia, Deus. Que palavra, gente. Essa palavra é para edificar a nossa vida. Hebreus. Aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele te ama. Mas nessa noite Ele quer que você traga o seu coração para Ele. Mas não com falsidade, assim como Judá. Mas verdadeiramente. Jeremias 4, eu vou falar um pouco na palavra, irmãos, porque para não dizer que é eu, missionária Andréia, não sou eu não sou nada. Eu não sou nada diante da glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que em Jó 3:7-1, diz que o meu coração teme ao Senhor. Eu estou tremendo aqui, mas não é de medo de pregar. É porque eu temo ao Senhor. Eu sei que Ele confiou em mim essa palavra. E essa palavra é para alcançar pessoas aqui hoje, para transformar a vida. Para mudar de vida. Porque muitas vezes você tem falado, nada muda na minha vida. Será que não é seu coração que está enganado? Será que nada mudou? Você muitas vezes está se apavorando. Estou passando dizendo, eu estou contigo assim como eu estava com os meus discípulos lá na tempestade. Eu estou no barco. Jeremias 4:1-4. Se voltares, ó Israel, diz ao Senhor para mim, voltarás e tirarás as tuas abominações diante de mim. Não andarás mais vagueando. Porque assim diz o Senhor, aos homens de Judá e Jerusalém. Lavrai para os vossos campos, e lavrai e semeis em espinhos. Qual voz você tem ouvido? A voz do Senhor ou a voz do engano? Muitas pessoas culpam o demônio porque está achando coisas, está vendo coisas. O diabo, irmão, ele só joga um pouco mais de lenha para pegar fogo. Acha que você tem dado. Eu não dou crédito ao diabo, não. Nem que acontece comigo, eu não fico falando, foi o diabo que fez isso comigo, não. Eu vou para a palavra, vou orar e falar, Senhor, me perdoa, me faz nova. Eu errei hoje, mas eu não quero mais errar. Agora tem gente se enganando e culpando o diabo pelos seus erros, pela sua falta de compromisso com o Espírito Santo. E se Deus voltar hoje, como está o teu coração? É o momento de sondar o nosso coração. É você aí, não é eu, é você. Cada um com o seu propósito. Cada um na direção do Espírito Santo. A palavra do Senhor
Lá em Jeremias 17, 9. Aleluia, Deus. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso que o conhecerá. Realmente, nosso coração é enganoso. Se você achar que isso não é verdade, você não está indo contra mim. Você está indo para o próprio Deus. Engana você que um pecadinho não vai influenciar no seu futuro com Deus. Ah, mas a irmã Camille peca mais do que eu. Meu pecado não é nada perto da irmã Camille. É só olhar o celular ali, é só falar mal, tudo isso. Mas eu estou olhando para o pecadinho do outro irmão e achando que o dele é maior que o meu. Mas o Senhor sonda coração. E Ele nos conhece. A preocupação do Senhor aqui, irmãos, é nos moldar, para nós entender, pastor Almir, que Ele sonda o nosso coração. Porque nós muitas vezes não entendemos, nós achamos que eu estou aqui louvando, pulando, a missionária Denise está me vendo, eu estou olhando para o homem. Mas e Deus? Quem eu sou lá fora? Porque muitos não têm temor, irmão. Muitos sobem no altar sem temor nenhum. Muitos fazem muitas coisas sem temor nenhum. E nós devemos ter temor ao Senhor. Jeremias 14, 13. 14, 13. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não verei espada e não terei fome. Antes vós darei paz verdadeiramente nesse lugar. E disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem os lhe ordenei, nem os falei. Vivam falsa, adivinhação e vaidade, engano do seu coração. São os que eles profetizam. O Senhor não disse que nós não passaríamos por dificuldades, não passaríamos fome. Ele disse que estaria com nós, mas muitos profetas hoje não querem falar isso. Porque se fala, o irmão fica ofendido e não quer mais, porque Deus não é amor. Deus, Ele aceita eu do jeito que eu sou. Eu posso pecar hoje, amanhã e depois. Sim, nós podemos pecar, porque a graça nos alcança. Mas, irmãos, nós não podemos continuar no erro. Nós somos falhos, erramos mesmo. Mas nós não podemos e nem culpar os nossos erros por causa de outras pessoas. A sua falta de posicionamento na presença do Senhor não depende de mim. Não depende da sua esposa, não depende do seu esposo, do seu filho. A salvação nossa é individual. Deus está falando aqui sobre a salvação. Ele está voltando, igreja. Ele não está brincando, ele está voltando. Como está a minha noiva? Como anda a minha noiva? Ela está satisfeita em pouco, raso? Água rasa? E Ele vai voltar e buscar a tua igreja. Ele vai voltar e buscar a tua igreja. Lá em Marcos 7, 20, o Senhor nos diz: cautelai-vos, cuidado. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, a prostituição e o homicídio. É do nosso coração que sai toda dor,
depressão, toda angústia, todo ódio, toda ira. Eu estou irado com o pastor João. Você acha que Deus não está vendo? Está irado com o pastor João. E Deus está falando. Nosso coração é enganoso. Eu vou trazer aqui 4 contextos de engano para o nosso coração. Quando não ouvimos a palavra do Senhor diz que a palavra é a semente. Ela cura, ela liberta. Eu não entendo, pastor, tem pessoas que estão anos, e falam assim, mas Deus não mudou nada na minha vida, porque a irmã chegou e Deus mudou a vida dela. Seu coração está enganado, filho. O que você tem feito? Você que tem que se sondar e ver o que você tem feito. Que nada tem acontecido. É engano do seu coração que o pastor está puxando meu saco. É engano do seu coração. Tem pessoas que estão sentadas e falam assim, Senhor, se o Senhor me mostrar, eu vou fazer a tua obra. Não está vindo pedir. Está pedindo para o pastor bajular. Está esperando Deus agir. No tempo certo, Deus vai agir. O coração hoje está matando, irmãos. Eu liguei para o pastor, eu tive 2 pessoas me ligando no mesmo dia, querendo se matar. Falei ainda para a irmã Camille, nós ficamos reclamando de tantas coisas que está acontecendo na nossa vida, esse vento sopra, mas pessoas tentando se matar, pastor. Porque não conseguiu uma casa, irmão, para dar para os filhos. Não está conseguindo o melhor para dar para os seus filhos. Nós não vamos levar nada dessa terra. Eu só falei, irmã, Jesus te ama. Ela falou comigo, não me ama. Eu falei, te ama sim. Ele te ama, sua família te ama, os seus filhos te amam. Eu orei por ela, mandei um louvor para ela. Louvar, mas eu gosto de adorar o Senhor. E ela falou, ainda pediu para o pastor estar orando, né? Pastor indo lá na casa dela. Ela não tem nada, irmão. Eu dei meus filhos para o meu esposo. Então, como está o coração dela, irmão? Distante do Senhor. Mas nós estamos falando de alguém que é ímpio. O ímpio. Seria normal o ímpio estar com o coração longe do Senhor. Mas Deus não está falando de ímpios. Deus está falando de Judá. Judá estava no templo, adorando. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. Ele é tudo na minha vida. Mas Deus está falando, filho, eu te conheço. Vai terminar o culto e você vai pegar seu celular e vai olhar mulheres, vai se prostituir. A palavra está falando de prostituição. Prostituição não é só trair. Para Deus não é só isso. Jeremias está usando uma parábola de árvore, pedras, mas o Senhor está falando do seu povo, que clama pelo meu nome, mas está com o coração longe de mim. Aí fica carregando um jugo nas costas, que seria o nosso tema, né, pastor? O jugo. Carregando o jugo, não consegue nem mais carregar. Mas não quer se derramar no Senhor. Não quer servir ao Senhor verdadeiramente. Tá bom, vou só bater cartão, o pastor sabe que eu estou lá. Eu só vou no culto de Santa Ceia. Eu vou ceiar. Irmãos, Deus confiou. Aqui a palavra está falando, a espada. E nós que somos já separados, nós não somos melhores, nós já somos separados pelo Senhor. Entenda uma coisa, nós não somos melhores. Pastor Almir não é melhor que você. A missionária Denise não é melhor que você. A irmã Daiane não é melhor que você. O irmão Tado não é melhor que você. Eu não sou melhor que você. Mas nós fomos separados para fazer a obra. Então nós podemos ter certeza que a nossa cobrança vai ser diante dele. E se nós não fazer essa análise hoje do nosso coração, pastor, nós não vamos alcançar a graça. Nós não vamos encontrar com o noivo. O noivo vem aí.
Segundo, não vive em dependência profunda no Senhor. Jeremias 2,13. Se o irmão puder colocar, já ajuda bastante os irmãos a entender a palavra. Jeremias 2,13. Aleluia. Porque o meu povo fez duas maldades a me deixarem: a manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Não tem dependência com o Senhor, pastor. Não quer depender do Senhor. Quer depender de si mesmo. Não vive o que mostra ser. Irmãos, não é sobre o que eu e você pensa sobre nós. É sobre o que o Senhor... Pensa bem, é sobre o que Ele pensa de nós. Isso é muito sério. É muito sério tudo isso. A dependência que nós devemos ter ao Senhor, nós não temos. Deus está nos alertando para a fonte, para nós andarmos e entrarmos e queremos água da fonte, fonte de água viva, que é Ele. Sem Ele nós não somos nada, somos rasos, pequenos. E Deus quer te fazer grande hoje, mas é na presença dEle. Ele quer te transformar, Ele quer te curar. Em terceiro, aproximação sem arrependimento. Jeremias 3:7. Está no próprio contexto. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. Errava, voltava para o altar, voltava, se arrependia. O pastor clama: irmãos, alguém aqui quer reconciliar com o Senhor? Alguém aqui está distante do Senhor? Aí você volta, reconcilia com o Senhor e acha que o Senhor é obrigado. Aleluia. Dói, né, pastor, a palavra, né? Dói. Volta arrependido. Se diz estar arrependido porque o coração aqui está dizendo que é enganoso. Aí está cheio do Espírito Santo. Cheio da unção. Porque o poder da unção, Deus não vai retirar de você. Quem tem chamado, tem. Quem tem dom, tem. Deus não vai retirar de você, mesmo que você esteja em pecado. Eu já vi pessoas em pecado e Deus usar. E não foi mentira, falou a verdade. Exatamente. Então, irmãos, vem, se engana, pastor, em voltar para Jesus. Aí amanhã já volta para o mesmo pecado. O pecadinho de estimação. Eu pedi Deus perdão, eu vou pedir de novo e vai me perdoar. No dia da Santa Ceia eu volto, irmã Darte, missionária Darte. No dia da Santa Ceia eu volto e peço perdão de novo. Santa Ceia não é nem para pedir perdão. Santa Ceia não foi feita para isso. Santa Ceia foi a comunhão que você teve com Cristo no mês. Uma amiga minha do Brasil me ligou e falou assim: missionária André, eu estou desesperada. Eu acho que eu estou ficando louca. Falei, por quê? Porque uma pessoa me entregou algo, eu não é o que Deus... Não é. Eu falei assim, irmã, ora e peça ao Senhor a confirmação. Quando alguém me entrega algo, pode ser o maior profeta do mundo. Se eu estiver enganado, eu vou orar e Deus vai me responder. Eu tenho intimidade com o Senhor. Aí ela falou assim: eu estou fazendo tudo certo, Deus está falando comigo, estou voltando. Eu acho que eu estou ficando realmente louca. Eu estou limpando o apartamento e Deus está falando: estou voltando, estou ouvindo meu ouvido, estou voltando. Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu falei assim: você tem certeza que está fazendo tudo certo? Ela falou assim: eu estou fazendo, estou na igreja. Eu levo as minhas meninas, eu vou para o culto. Eu estou só fazendo meu trabalho e não estou... Mas eu não... Aí ela falou assim: eu não estou ceando. Falei, irmã, você está longe de Deus. Você não tem nem comunhão com Deus. O crente acha que pode estar na igreja e não pode ceiar.
Se não está ceando, é porque não está em comunhão com Deus. Santa Ceia não foi feito para pedir perdão. Santa Ceia é comunhão com Deus. Às vezes, né, pastor, você não pode vir para cá, para o culto, todo mês. Às vezes você consegue vir 2 vezes por semana, mas você está trabalhando, Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe do que você está passando, Deus sabe a distância, mas Deus sabe que você está lá, mas você está lá. Senhor, meu Deus, vai, Senhor, de encontro aos que necessitam. Senhor, faça a grande obra. Se você está orando, você está se entregando, você está em comunhão com Ele. Agora, não vem para a igreja, não ceia e não está em comunhão. Não lembra nem de orar quando levanta. Não lembra nem de agradecer quando levanta. Não lembra nem de agradecer a Deus pela vida. Não tem comunhão, pastor. Não tem comunhão, irmãos. Não adianta, é enganoso o coração. Eu sou diácono. Eu vou quando der. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Mas, irmão, todos nós aqui estamos nos sacrificando para estar aqui também. Todos nós estamos cansados. Todos nós temos batalhas espirituais. Não é fácil, não. Tem irmãos aqui que trabalham com madeira, com não sei como é que fala, né? Pastor, construção. Está morto de cansaço. Eu sei para o meu esposo. Eu até brinquei com ele esses dias. Você está morto, meu filho. O pastor, ele trabalha à madrugada. Ele sai com os filhos. Ele vai para o culto. Ele prega. E você está cansado? Então, irmão, e o sacrifício? Para aquele que morreu por você na cruz. Para aquele que quer buscar a noiva dele. Quando não aprendemos com os erros dos outros. É o quarto. Nós não aprendemos com os erros dos outros. Aqui está falando que Judá viu o erro de Israel. Mas ela não se consertou. Ela fez pior que Israel. Ela serviu outros deuses, ela fez feitiçaria, ela adorava no templo com falsidade. Quem está falando é o próprio Deus. Usando o seu profeta. Usando o seu profeta para levar a palavra. Falsamente, diz o Senhor. É muito triste. Porque quando nós vemos um irmão errar, não é julgar. É não errar. É também falar assim, Senhor, que eu não venha errar como irmão. Que eu venha ser diferente. Muitas vezes a nossa vontade de sumir, nem buscar mais a Deus. E quantas vezes eu falei, Senhor, chega. Não quero mais. Não quero mais. Eu larguei tudo, irmãos, para estar aqui na presença do Senhor. Eu vim para cá porque havia uma palavra sobre a minha vida. Eu não vim para cá para trabalhar. Muitos podem não entender, mas eu não vim para isso. Eu vim para um propósito da parte do Senhor. Lógico que nós precisamos trabalhar para sobreviver. Hipócrita seria eu dizer que eu não preciso trabalhar para sobreviver. Mas o meu propósito não foi esse. E o Senhor diz que aqueles que constroem sua casa na areia da praia, o vento vem e sopra, mas aqueles que estão na rocha, não importa onde está, ele vai estar adorando o Senhor. Eu cheguei aqui com menos de 6 meses, já marcaram minha última corte. Falei, pastor João, o que eu não quero pagar? Ai meu Deus, como o Senhor me prometeu. Assim, quando eu fiquei presa, o policial falou assim, vocês vão tudo voltar para o Brasil. Eu falei para a irmã, ela até chamou a gente para ir lá em Framingham orar por ela. Eu falei para ela assim, eu não vou. Elas começaram a chorar dentro da sala. Eu estava sem meu filho ficou com meu esposo. Aí, irmãos, eu falei assim, ela falou assim, André, não, eu falei assim, eu não estou indo embora, não. Deus falou que eu vou entrar nessa terra. Eu vou entrar. Depois que eu entrar nela, Deus vai mandar eu voltar. Mas eu não entrei nela ainda. Eu não vou embora de jeito nenhum. E ela chorando. Mas o policial estava revoltado com nós, porque as crianças toda hora pediam alguma coisa.
Mas se eu, irmão, deixasse o meu coração me enganar, eu ia ali cair no medo. Mas eu estava focada naquilo que o Senhor falou. Eu vou te levar. Eu vou cumprir a promessa. Deus pode me levar, pastor. Eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Eu falo para o meu esposo, Deus pode me levar. Mas vai ser Ele que vai me levar. Ninguém vai me obrigar a ir. Se Deus falar assim, ó, vai, Ele vai autorizar o juiz mandar embora. Se Ele falar que não vai, Ele vai mandar o juiz me deixar aqui. E eu vou continuar adorando e glorificando o nome dEle. Porque a palavra dEle não volta vazia, a promessa dEle não é, eu estou debaixo de uma palavra e Ele se cumpriu na minha vida. Mas Ele diz que tem mais coisas para se cumprir na minha vida. E eu creio nessa palavra. O homem acreditando ou não, eu vou viver a palavra. O homem acreditando ou não, você vai viver aquilo que Deus prometeu na sua vida. Porque a promessa é irrevogável. Mas basta nós acreditarmos e nos posicionarmos. Adorar Ele em espírito e em verdade. A ira do Senhor, ela ficou muito grande pela prostituição, né? Por eles não se arrepender. E o Senhor mostra que a infidelidade de Judá contra de Israel estava desfazendo aliança com ele. E quando nós separamos, um casamento quando se separa, o que se desfaz primeiro? A aliança. Foi a aliança que nós fizemos um com o outro. A primeira coisa que um casal faz quando briga é tirar a aliança. Eu já joguei a minha no mar, eu morava na praia. Eu joguei, meu esposo teve que comprar outra. No momento de briga, de vai separar, então, porque isso aqui significa muita coisa para um casal. É uma aliança. E Deus está falando, eu tenho uma aliança com você. Você está quebrando a aliança? Você está quebrando a aliança com a sua infidelidade? Então Deus nos convida hoje a não quebrar essa aliança. E não viver segundo o pecado, né? Porque muitas vezes achamos que o pecado não é nada. Ah, não é nada. Lá em Gálatas 4, 23, o irmão pode colocar para mim Gálatas 23, 4, 23. Então o Senhor nessa noite está nos chamando. Volte a se consagrar. Volte a me buscar. Volte a me adorar. Volte. Volte ao primeiro amor. Quem lembra do amor diante do Senhor? Foi lindo. Eu não esqueço do primeiro encontro que eu tive com Deus. Foi lindo. Eu não queria sair daquele ambiente, daquele encontro que eu estava tendo com Deus. Mas também é tão ruim quando nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Quando Ele silencia. E quem conhece a voz de Deus, sabe quando Ele silencia. Então, quando Ele silencia, é se colocar diante dEle e falar, Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou te fazendo que está te agradando? Porque Ele está falando aqui que Ele vai mandar pastores para cuidar de você, conforme o coração dEle. Então, Ele não vai te abandonar. Você não vai ficar sozinho. Eu já tenho na minha vida, mas a minha autoridade maior é o meu pastor. Então, eu tenho que ser intercessora do meu pastor, porque ele vai estar intercedendo pela minha vida e pela vida de todos nós. E o Senhor quer que a sua igreja entenda que se nós estivermos com o coração longe dele, nós não vamos receber a graça. Eu vou falar de novo, você o encontro com o noivo. Se isso não te preocupa, irmão, se isso não te preocupa, você precisa realmente ter um encontro com Deus. Porque nada adianta. Quando um irmão que é ímpio, pastor, que não serve a Deus, fala assim, eu não. Vocês ficam lá com aqueles crentes lá, às vezes falam alguma coisa, né? Aí, irmão, você pensa assim, mas Senhor, eu falo muitas vezes, eu falo assim, mas gente, o ser humano está achando que é fácil assim? Então está sendo em vão a minha busca? Que isso? Ele está achando que vai receber o mesmo céu que eu?
Não sou melhor que ele. Mas a palavra diz que ele não vai ter o mesmo céu que quem busca ele verdadeiramente. Se Deus está falando para os próprios dentro da igreja que não está buscando ele verdadeiramente, imagina para os ímpios. Como que pode alguém te atingir com palavras para querer te tirar da presença do Senhor? Falar, não adianta você estar buscando Deus, não. O coração bom. Deus não está falando de coração bom, não. Aqui essa palavra, para os irmãos entender melhor. A palavra não está falando sobre coração bom. Cada vez você fala assim, a missionária Andréia falou que coração bom vai para o céu. Muitas pessoas falam isso, principalmente as pessoas católicas. Eu não estou julgando, eu estou falando porque a minha família é católica e eles sempre falam isso comigo. Eu tenho um coração bom, Deus me conhece, então eu não preciso fazer o que você faz. É assim que falam. Alguém que tem família católica ou já foi, sabe que é assim que pensa. Mas aqui Deus não está falando do coração bom. Deus está falando do coração fiel. O coração que não é falso. Que vive o que lê, o que prega. Porque nem todos pregam, mas todos devemos ler. E se você está longe da palavra, você também está longe. O coração seu está longe. Não adianta eu falar com você que, eu só ouço a palavra na igreja. Mas hoje em dia tem celular para você ouvir a palavra. Hoje em dia tem muitas outras maneiras de ouvir a palavra sem parar para ler ela. Não é fácil não, viu? Irmãos, quando você fala que vai ler a palavra, dá um sono em você. Nossa, não entende. É um sono que aparece de repente. Você fica, meu Deus, como que eu vou ler? Eu preciso ler. Aí você dorme, fica ali, não, perdi um tempo dormindo. É desse jeito, né, missionária da arte? Então, Deus, ele faz assim. Ele quer que nós tenhamos o coração voltados a ele. E para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Lá eu coloquei Gálatas 4:23. Irmãos, Gálatas 4:23 é muito forte. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração, passou semana passada que nós tínhamos conversado. E eu falei assim, meu Deus. E o Senhor, irmãos, ele muda a palavra, mas o trajeto dele sempre é o mesmo. Não muda. E não é porque a igreja está necessitando disso. Quarta-feira podia ser outras pessoas que precisavam. Hoje é outras pessoas que precisam. Horário, terminar já, pastor. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. De quem você é filho? Da escravidão ou da livre? A escrava aqui é H, filho da carne. Sara, da promessa. Quem você tem escolhido ser? O filho da escravidão ou da promessa? É uma escolha. A Sara fez uma escolha, ela precisou passar pelo processo. Mas o filho dela era da promessa. Isso não mudou. O filho da escravidão perseguiu da promessa. Assim somos nós perseguidos. Quem tem promessa é perseguido. Então, que nessa noite, eu vou finalizar aqui, porque já está dando uma hora, que a graça do Senhor venha sobre nós, que nós possamos colocar em posição, com o coração verdadeiramente, porque o Senhor nos conhece, nos sonda e requer de nós um coração verdadeiro. Aí, o irmão, você coloca para finalizar aqui, Salmo 119, verso 11, Salmo e versos 11. 119, verso 11. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no 80, 119, 80. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O verso 80. 19, 80. Aleluia. Deus se faz presente aqui. E Ele hoje quer nos fazer novo, no primeiro amor.
Seja reto o meu coração nos seus estatutos, para que não sejamos confundidos. Quando nós estamos no Senhor, você não será confundido com outras vozes. Então creia que o Senhor, Ele não te deixará confundido. E lá, não precisa abrir não, irmãos, mas Tiago 4:8 se achega mais ao Senhor, mas de todo o coração. E nesta noite, quem quer se achegar mais ao Senhor de todo o coração? Que vem aqui para frente que o pastor vai estar orando e ministrando na sua vida. Porque hoje o Senhor quer que você saia daqui hoje novo, renovado, para receber o noivo. Porque o noivo está às portas e ele quer ter um encontro com você. E será lindo, porque lindo será o encontro com o noivo. Então que nesta noite, você que sentiu que essa palavra falou no teu coração, você vem aqui na frente e fala: Senhor, sonda o meu coração. Eu quero ser melhor que ontem, que hoje, e quero ser melhor amanhã e eternamente ao teu lado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.